A paz a todos, irmãos da Igreja Quadrangular. Estamos aqui nesse projeto de devocionais. Eu fui incumbido de trazer hoje uma palavra para os irmãos, uma palavra de consolo, uma palavra do coração de Deus, né, para nós. Nós precisamos cada vez mais ser enriquecidos pela sabedoria e o conhecimento de Deus, para que a gente possa enfrentar nossos desafios, para que a gente possa compreender, né, melhor qual a vontade de Deus para a nossa vida, para o nosso dia a dia, né? Por isso os devocionais são criados, para esse fortalecimento do corpo, né, de Cristo, pois nós somos membros de um corpo e por isso nós devemos sustentar todo esse corpo. Então, através da palavra de Deus é onde a gente consegue trazer, né, esse sustento diário para que esse corpo permaneça forte e firme na presença do Senhor. Amém? Então, oremos. Obrigado, Jesus, por mais essa manhã, por mais esse respirar, Jesus. Obrigado, Pai, por nos dar a condição, Senhor, de estar novamente na sua presença, de poder, Senhor, compartilhar, Senhor, ter a oportunidade de compartilhar para quem quer que essa mensagem chegue, para os nossos irmãos, a princípio da nossa igreja, que nós nos mantenhamos assim em comunhão, em união, para que o seu amor, Senhor, esteja espalhado em nosso meio, para que através de nossa vida, através de nossas vidas, outros irmãos se acheguem até nós. Obrigado, Jesus, por mais essa oportunidade. Eu lhe agradeço e toda a honra e toda a glória ao Senhor Jesus. Amém. Bom, eu fiquei incumbido de trazer e a palavra que o Senhor, né, colocou à minha disposição está em João capítulo 15, versículo 7, que diz assim: Se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Uma coisa interessante nessa primeira parte, de que esse versículo ele começa com uma introdução bem interessante. Se vós estiveres em mim. É uma coisa interessante porque é a base da nossa fé, estar em Cristo. Porque nós estando em Cristo, tudo será possível em Cristo. Pois bem, antes nós fazíamos com a força de nossos braços. Nós tentávamos de todas as maneiras vencer. Eu fui do mundo por muitos anos, me considero um convertido ainda muito novato em respeito ao tempo de casa, vamos dizer assim, ao tempo que eu estou na igreja. Eu tenho pouco menos da idade da minha filha de convertido, mas eu realmente comecei a me regenerar há pouco tempo. Eu posso dizer aí metade desse tempo, de 5, 6 anos para cá. Foi aonde eu aprendi que eu deveria parar de tentar fazer as coisas à minha maneira. E eu comecei a entregar todo o meu ser, todo o meu dia a dia, todo o meu esforço para Deus. E quando eu comecei a fazer isso, eu comecei a entender, a compreender que Deus ele tinha um plano diferente do meu. E eu aprendi a entregar todo esse plano nas mãos do Senhor. Pois, como homem, como pecador que sou, eu jamais conseguiria fazer dar certo tudo aquilo que eu desejava e tudo aquilo que Deus desejava para mim. Era como se Deus tinha um plano na minha vida
e eu queria outro plano na minha vida. E eu entendi que através da submissão, eu entendi que através de eu me entregar para o Senhor, é onde o Senhor começou a trabalhar mais forte comigo, me dando mais estrutura, mais condição, mais realmente o poder dele, né, na minha vida, para que eu pudesse compreender mais a fundo o que realmente significa estar em Cristo. Isso não é diferente para nenhum de nós. Todos nós devemos estar em Cristo. É como o capítulo 15 começa com uma videira, como o pastor lhe disse, né? E nós estamos ali, Deus ele é o lavrador, o Pai é o lavrador e o Senhor é a videira, e nós somos aqueles ramos, né, que vamos frutificar. Não quero entrar na palavra do pastor, mas só para dar uma continuidade, né? Quando nós entendemos que nós somos como essa seiva, né? Isso que vai frutificar, nós iremos frutificar, porque um cristão, um crente que ele não frutifica, tem algo de errado. Tem algo que precisa ser ainda ser trabalhado por Deus, porque nós necessitamos estar, né, cada vez mais forte nessa presença. E ali diz que as minhas palavras, né? Ali diz, e as minhas palavras estiverem em vós. Se vós estiverem em mim e as minhas palavras em vós, né? Pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Pois bem, a palavra de Deus, ela tem que estar conosco, porque é ela que vai nos limpar, né? Toda árvore que ela não tem um fruto doce, né? Quando a gente começa a ir num pé de manga ou numa própria videira, né, que ali dá o exemplo da videira, quando a gente pega uma uva que ela tá azeda, parece que você não quer isso, não quer esse alimento, não quer esse fruto. Então é exatamente isso, nós devemos estar em Cristo para que as palavras de Cristo, através da Bíblia, do estudo bíblico, da leitura bíblica, faça com que ele nos purifique. E aí sim nós seremos e teremos um bom fruto, proveitoso para pessoas, para os outros irmãos. Pois primeiro começa conosco, a palavra de Deus, antes dela ser aqui pregada, antes dela ser dita, ela é como uma faca de dois gumes, ela vai cortar primeiro a minha vida. Pois se eu não sou exemplo, né, disso, do que a palavra está dizendo, como as pessoas irão querer desse fruto? Como as pessoas vão querer essas palavras? Então, é muito mais do que apenas palavras ditas ao vento. Tem a ver muito com o caráter, tem a ver muito com a limpeza do meu ser. Pois bem, quando eu comecei, né, essa caminhada com Cristo, eu era uma pessoa extremamente difícil, extremamente diferente. A minha família sofria, a minha esposa sofria. E quanto mais eu me aproximava, quanto mais eu aprendia, quanto mais a palavra de Deus estava guardada em mim, eu me tornei uma pessoa diferente. E automaticamente eu me tornando uma pessoa diferente, a minha família se tornou diferente. Então, para que a gente possa entender isso, que tudo o que nós desejarmos a partir dessa estada em Cristo, a partir das palavras dele sendo purificada dentro de mim, mais coisas eu terei. Mas não são coisas que são frutos do que eu quero, do que eu desejo, mas sim coisas do desejo, do puro desejo de Deus para mim. Porque essa é a que vai perdurar.
e não o que eu quero, porque o que eu quero ele vai se tornar passageiro, porque eu sou um ser emocional. Eu não consigo imaginar algo que vai perdurar por muito tempo na minha vida. Mas sim, aquilo que Deus deseja para mim, esse ficará. Esse continuará comigo até o fim da minha vida. Pois eu viverei tudo o que o Senhor tem de propósito para a minha vida. Em nome de Jesus. E a mesma coisa que eu quero para mim, eu desejo para cada um que está ouvindo essa palavra. Pois é do fundo do meu coração. E quem me conhece sabe que eu desejo a mesma coisa para todos aqueles que estão ao meu redor. Todos aqueles que vivem comigo. Pois a mudança de vida tem a ver com a mudança da mente. Então, quando a gente consegue fazer esse clique, tudo se torna mais fácil no reino de Deus. Bom, seria isso a palavra de hoje. E eu espero que o Senhor continue conosco, que a presença do seu Santo Espírito esteja em nosso meio, pois dias difíceis virão. A Bíblia nos alerta para isso. Nós temos visto, né, os acontecimentos dos últimos dias, e eu tenho certeza que a nossa igreja, que é chamada de Igreja dos Últimos Dias, irá vencer, em nome de Jesus. Amém? Então fique com essa palavra e durma com essa palavra e acorde com essa palavra, porque o Senhor ainda tem muito mais para você. Amém, irmãos? Muito obrigado pelo seu tempo e que Deus abençoe a nossa semana e o nosso mês, em nome de Jesus. Amém.